Marcos, o soldado. Lago de Genezaré. A brisa acariciava a paisagem, trazendo frescor para a manhã. A paisagem abençoada pelo Pai Celeste era o cenário de beleza, de paz que representava a mensagem que o Cristo viera trazer ao mundo. Naquele local pitoresco que ele, Jesus, escolhera como cenário para iniciar sua missão. A barca que transportava Jesus aportou nas areias de Cafarnaum e o Cristo desceu. Jesus caminhava decidido, seu espírito já antecipava um encontro com alguém que desejava ouvir-lhe a palavra. O mestre se postou próximo à porta do edifício romano e ficou a observar as pessoas. Parecia aguardar alguém, e aguardava realmente. Alguns minutos após a sua chegada, um soldado romano de outro lado da rua, pôs-se a observá-lo. Já tinha ouvido falar dele. O povoado era pequeno e seus feitos se espalhavam com uma velocidade impressionante, pois diziam que ele era o Messias anunciado nas Escrituras. O soldado, que se chamava Marcos, também já acompanhava algumas de suas pregações, embora distanciado. Suas crenças eram outras, mas a figura majestosa daquele homem humilde que irradiava estranho magnetismo, chamou-lhe profundamente atenção. Os altares romanos de suas crenças estavam repletos de estátuas representando a divindade dos deuses. Mas aquelas estátuas eram, para ele, tão frias quanto as pedras em que foram esculpidas. Contemplando a figura modesta e simples do Senhor, que ao mesmo tempo revelava superioridade moral, o soldado sentiu seu coração resolver-se no peito, como se quisesse sair do adormecimento em que se acomodara. O movimento diminuíra consideravelmente, e Marcos resolveu aproximar-se do Messias pois não poderia perder aquela oportunidade de lhe falar a sós. Senhor, falou Marcos quase sussurrando. Fala, meu amigo, disse Jesus com a tranquilidade dos mais nobres. O que teu coração deseja? O soldado emudeceu ao chegar mais proximamente de Cristo, ele que era acostumado a colocar ordem no povoado e cuja presença impunha respeito. Ele que cumpria as ordens de seu soberano e sempre se considerava acima daqueles homens humildes, tremeu diante de Jesus. Percebeu-se pequeno e reconheceu que estava diante de uma figura ímpar, sentiu que os poderosos da terra, a quem ele estava acostumado a servir, eram pessoas comuns, feitas de barro como ele. O magnetismo de Jesus envolveu-o em vibrações amorosas e o seu coração estremeceu como se acordasse enfim, para todo sempre. Jesus, percebendo o que se passava com o soldado, falou com a sua ternura costumeira. Meu amigo, vejo que está muito cansado. Os deuses dos altares humanos já não te satisfazem. Busca algo mais, que o mundo não pode te oferecer. Eu tenho o que procura. O sol vai brilhar na escuridão e na frieza de teu mundo interior. Senhor, uma emoção súbita invadiu minha alma, proporcionando-me uma claridade de que eu julgava não existir. Tenho andado perdido, enfastiado das coisas desse mundo. Um amargor e um vazio reinam soberanos em minha alma e falta de objetivo torna minha estrada escura e sem sentido. Não sei para onde devo ir, Senhor. Jesus fitou seus olhos com doçura e falou firmemente. O mundo não poderá dar o que deseja e os teus deuses de pedra estão condenados, ainda influenciarão as almas humanas por algum tempo, mas não poderão dar nada de si mesmos, porque ali não existe vida, mas o meu Pai proporciona a vida a todos que o buscam. Anseia encontrar a luz? Então me acompanha que eu te proporcionarei. Não posso abandonar os meus compromissos, Senhor. Estou amarrado aos meus deveres, uso um uniforme que me mostra a quem devo obedecer. Jesus compreensivamente esclareceu. Enverga o uniforme de teus deveres e que representa a obediência ao domínio e poder que governa momentaneamente, mas acende a luz da humildade e da devoção ao Pai que está nos céus e deixa que teu coração desperte para as verdades que venho trazer. Em teu campo de ação, poderá exercitar as minhas lições, o pântano continuará a ser pântano enquanto as flores ali não florescerem para modificar a paisagem. Cumpre os teus deveres no mundo, mas com um sentimento de pureza e de amor. Purifica teus sentimentos e transforma seu ambiente. Assim estarás comigo e fazendo a vontade do Pai. Senhor, fala que devo cultivar sentimentos nobres, purificar minha alma, mas me vejo em um ambiente hostil, rodeado de atitudes vis, de disputas, de violência e de incompreensões. Como manter o coração puro, sem me deixar contaminar?
Pode estar no meio do mal sem seres do mal podem te perseguir, te desrespeitar, te prender e até mesmo ceifar tua vida carnal, mas ninguém pode te impedir de estar com o Pai. O poder dos homens, simbolizando uma supremacia passageira, pode alcançar as coisas desse mundo, mas as coisas de Deus, em vão tentará dominar. Então, Senhor, posso colocar vossos ensinamentos em prática, mesmo no ambiente adverso em que vivo? Sim, meu amigo. É no santuário de teu coração que vivenciará os meus ensinamentos e para isto não importa onde te encontres, o que importa é estar com Deus. Levi subia à porta do edifício em que trabalhava e o soldado deu-se pressa em agradecer e se afastou rapidamente. Após o encontro com Jesus, Marcos refletia quanto à necessidade de colocar em prática os seus ensinamentos, sentindo as dificuldades que teria que enfrentar, mas estava disposto a seguir o Senhor. A partir daquele encontro com Cristo, Marcos tornou-se mais benevolente e mais humilde. Quando necessário, no cumprimento de seu trabalho, usava firmeza, mas não mais de rispidez. Coisas irrelevantes, que antes ele punia com rigor, passaram a ser insignificâncias, resolvidas com um bom diálogo. Marcos chamou a atenção de seus companheiros de serviço, que viram nele um homem novo, mais humilde, mais compreensivo e mais feliz. Certa vez, Marcos recolheu um homem que havia sido pego em flagrante, furtando comida. Compreendendo que o pobre agira assim para saciar a fome dos filhos pequenos, exigiu que o usurpador devolvesse o que havia roubado. Em seguida, comprou alguns pães que ofertou ao faminto e disse: leva isto para a tua família e não contes a ninguém. Então, não vou preso? Sei que o que fiz exige punição. Além do erro que cometi, ainda me oferta a tua generosidade, falou o homem, perplexo. Lembra deste fato e, quando estiver em melhor situação, faça o mesmo com teus irmãos. Se não amarmos, como vamos dar o exemplo, para que os nossos semelhantes façam o mesmo? Vai e nunca mais te apropries do que não é teu. O pobre homem compreendeu a lição e desde aquele dia passou a ver o soldado com novos olhos e as leis com maior respeito. Nunca mais furtou, nas horas de necessidade, pensava no bem com que tinha sido agraciado e nesse pensamento de alegria e gratidão sempre encontrava pequenos serviços para fazer, que garantiam o pão. Um gesto de compreensão e de generosidade ensinou-lhe muito mais que os açoites ou a prisão. Um companheiro de trabalho, que assistira à cena do pão, chamou-lhe a atenção na primeira oportunidade. O soldado esclareceu: há deslizes que exigem o encarceramento. Mas aquele homem não roubou para ter vantagens, e sim para calar os soluços dos filhos pequenos que estavam com fome. Então não somos capazes de diferenciar a má intenção da necessidade? O que faria, se pegasse em flagrante o teu filho, sabendo que a despensa da casa dele está vazia e que o desespero fez agir assim? Mas podemos ser punidos por não punirmos. Assumo a responsabilidade pelo que fiz. A família daquele homem necessita mais da presença dele, a garantir a sua segurança, do que uma prisão. Os bons exemplos ensinam mais que a punição e por tão pouco que ele errou, não é justo lhe darmos uma nova oportunidade para que se reabilite? Foi a primeira vez que ele furtou um pão. E com a intenção de saciar a fome dos que se encontram sob sua responsabilidade. Quem já não errou alguma vez? Desta forma deveríamos todos ser punidos. E para finalizar, disse: há coisas, meu amigo, que devemos relevar, em que temos que ser condescendentes. Nada me roubará a paz de saber que hoje um pai de família dedicado desfruta do convívio amoroso com a família. O mundo exige a punição dele, mas a lei do amor pede que sejamos mais complacentes e mais generosos. A justiça do mundo é ainda muito falha, castiga aquele que rouba um pão para saciar a fome dos filhos e faz vistas grossas a muitos deslizes que realmente necessitam de punição. Prefiro ficar com a justiça de Deus e com a tranquilidade da minha consciência. O companheiro de serviços de Marcos ficou a refletir sobre tudo o que ouviu. No dia seguinte, tocado pelas palavras do colega e pela sua exemplificação, fazia-lhe companhia às margens do grande lago, tão atento quanto ele, às palavras amorosas e esclarecedoras de Jesus de Nazaré.